Então entenda isso. Deus está procurando adoradores. Deus não está procurando adoração. Deus está procurando adoradores. Tem muita gente por aí procurando adoração, mas Deus procura adoradores. Porque a adoração existe no céu 24 horas, pelos séculos dos séculos sem parar, e não é uma adoração igual a minha e a sua. É uma adoração rodeada de santidade, é uma adoração de anjos. Mas o interessante é que Deus, mesmo tendo tudo isso, Ele escolheu a mim e a você para habitar e para morar. O Espírito Santo escolheu a mim e você para ser o templo, para ser a morada. Embora Ele não procure adoração, mas Ele tem prazer em me ouvir, te ouvir, quando nós adoramos a Ele. Por isso o salmista vai dizer, lá no Salmo 92, bom é louvar ao Senhor, e todas as manhãs cantar louvores ao Teu nome. Aí Ele vai dizer para de manhã, anunciar a Tua grandeza, e à noite, a Tua benignidade. Bom é louvar o Senhor. O Senhor tem prazer em me ouvir. O Senhor tem prazer em te ouvir. O Senhor tem prazer em nós somos filhos amados dEle, nós somos a criação perfeita de Deus. Você está entendendo isso? Você é o melhor de Deus, querido. Você é o melhor da criação de Deus. Deus tem um prazer tremendo em você. E entenda isso, Ele não está à procura de adoração, Ele está à procura de quem? De adoradores. Deus está procurando adoradores. E se eu não adorar, pastor? E se tiver alguém que não adore? Entenda isso, no céu não há crise por causa de quem é indiferente. No céu não há crise por quem é desinteressado, por quem é apático ao mover do Espírito. O céu não tem crise por causa disso, amado. O céu não entra em crise quando alguém, eu não adoro, eu não quero adorar, eu não faço questão de ser um adorador. Não tem crise no céu por causa disso. Porque o negócio de Deus é com quem tem paixão por Ele. Você entendeu ou não? O negócio de Deus é com quem tem paixão por Ele. O negócio de Deus é com quem tem dentro de si uma chama acesa pela presença dEle. Onde estão aqui, queridos, nessa manhã? O negócio de Deus é com quem tem fome e sede por Ele. Você entendeu? O negócio de Deus é com quem arde o coração pela presença dEle. Eu acabei de falar aqui na introdução, lembra lá dos discípulos de Emaús? Bem que ardia o nosso coração quando Ele falava conosco, bem que ardia em nós quando Ele falava. É isso que o Espírito Santo quer. Ele quer incendiar você. O Espírito Santo, Ele quer tomar a sua vida. O Espírito Santo, Ele quer pegar você nessa manhã. E eu já vou te falando, o Espírito Santo, Ele quer tratar contigo nessa manhã. O Espírito Santo quer tratar com a igreja nessa manhã. O Espírito Santo quer tratar conosco nessa manhã. Há um desejo no coração de Deus de incendiar a sua igreja. Deus tem um desejo tremendo de nos incendiar, amados. Porque uma igreja incendiada é sinônimo de uma cidade avivada. Não sei se você entendeu o que eu falei. Uma igreja incendiada pelo poder do Espírito Santo de Deus é sinônimo de uma cidade transformada. É sinal é cheiro de avivamento. Eu quero repetir isso para você. Eu quero repetir isso para você, pelo Espírito de Deus. Uma igreja incendiada pelo poder do Espírito de Deus. É cheiro. A gente pode sentir o cheiro de uma cidade avivada, de uma cidade alcançada, de uma cidade transformada. A partir de quê? A partir do fogo do Espírito numa
numa igreja, a partir do mover do Espírito numa igreja, a partir do mover do Espírito na vida de alguém. Deixa eu falar com você, eu não sei se é com você, mas Deus está procurando uma pessoa, Deus está procurando alguém. Eu não sei se é contigo que Ele está falando, mas Deus está procurando alguém, Deus está procurando um. Eu não sei se é com você, mas Ele está procurando um só, Ele está procurando um, para que Ele possa incendiar, para promover um grande, poderoso avivamento nessa cidade, para que essa geografia seja totalmente tomada pelo poder do Espírito. Deus procura um, queridos. Eu já estou aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 13. Eu já estou aqui. 336 anos de idolatria, desde a separação do reino do norte e do reino do sul, desde a separação, quando Israel era um só povo. Passaram-se 336 anos, até que Deus vai levantar um homem, porque Deus, Ele procura um que tem um coração no reino. Deus procura um que ame de verdade o reino. Quantos são aqui nessa manhã? Aleluia. Você pode dizer: Senhor, o Senhor está procurando alguém? O Senhor está procurando alguém? Senhor, se o Senhor estiver procurando um, me acha no meio dessa multidão, Senhor. Que Ele disse seu desejo no meio do teu coração. Deus está procurando um, então me acha, Senhor, me acha no meio dessa cidade. Existem mais de 600 mil habitantes em Belfor Roxo, mais de 600 mil. Belfor Roxo é uma cidade que explodiu em crescimento populacional. Por que isso aconteceu? Por causa dos eventos aí, das moradias, das construções de habitação. Então muita gente migrou para Belfor Roxo por causa desses investimentos imobiliários. Uma cidade com mais de 600 mil habitantes. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus estiver procurando um no meio desses 600 mil, será que Ele te acha? Será que Ele pode contar com você? Será que o Espírito Santo pode ouvir de você? Eis-me aqui, Senhor. Será que Deus pode ouvir de você? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Me usa nessa multidão. Me usa, Senhor, nessa geografia. Ele está procurando um no meio de uma multidão. Se olha para dentro da Bíblia, você vai ver Deus separando sempre um. Moisés foi criado lá dentro do Egito, em toda a ciência, instruído em toda a ciência do Egito. Aos 40 anos de idade, ele mata um egípcio para defender um hebreu. E agora ele tem que fugir, ele foge. E ele está lá no Monte Horebe, apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, casou por lá. E desde o dia que ele foge do Egito até esse dia, 40 anos se passaram. Agora ele está com 80. Sozinho, em cima do monte, apacentando ovelhas. E Deus o escolhe naquele ambiente, Deus o escolhe naquela situação, chama Moisés. E agora ele vai voltar ao Egito para libertar o povo de Deus que está lá. Deus está sempre procurando alguém, queridos. Deus está sempre procurando um. Deus está sempre procurando um. E o interessante é que o Espírito Santo, quando Ele nos sonda, o Espírito Santo quando passeia no nosso meio, quantos querem que o Espírito Santo está passeando aqui nessa manhã? O Espírito Santo está passeando aqui nesse ambiente, querido. O Espírito Santo está passeando aqui nessa manhã. Ah, eu posso sentir a presença dEle. Oh, Jesus, eu posso sentir a presença dEle aqui. Ele está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. Ele está passeando no nosso meio. E Ele passeia mesmo. E o Espírito Santo, quando ele sonda a tua mente, quando ele sonda o teu coração, e quando ele vê em você o desejo, ele pega na tua mão e ele começa a te capacitar, ele começa a te separar para tudo aquilo que ele tem para fazer. Aleluia! Eu não sei se você tem o desejo de ser usado pelo Espírito, mas se você tiver o desejo de ser usado, você pode ter certeza de uma coisa, que Ele vai te usar. Se você tiver o desejo de ser usado, Ele vai te capacitar. A minha força é pequena, o meu conhecimento é pouco, a minha cultura é quase nenhuma. Se preocupa com isso não, querido.
só ele achar alguém que queira. É só ele encontrar um. Que ele faz um mover tremendo numa cidade. Primeiro Reis, capítulo 13, versículo 1 diz assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem de quem? Por ordem de Deus veio a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Desde que Israel foi separado, reino do norte e reino do sul, 10 tribos no reino do norte, 2 tribos no reino do sul, Jeroboão, lá no reino do norte, um rei ímpio, levantou altares idólatras, levantou altares para idolatria, pegou no meio do povo, pessoas do meio do povo. Ele tinha 10 tribos, que ele reinava sobre essas 10 tribos. Ele pegou pessoas no meio dessas tribos e levantou como sacerdotes, o que ele não podia fazer. E não só levantou essas pessoas como sacerdotes, mas ele levantou altares por toda a região de Israel, e levava essas pessoas a sacrificar nesses altares, e construiu bezerros de ouro, e apresentou esses bezerros de ouro para aquelas pessoas, para aquelas tribos, e disse para elas: olha, esses daqui são os seus deuses. E todas aquelas tribos, aquelas 10 tribos, se prostravam diante daqueles bezerros de ouro e adoravam aquele bezerro. E outros deuses também foram trazidos para dentro da nação de Israel, e uma grande prostituição começou a acontecer, uma prostituição espiritual começou a acontecer dentro da nação de Israel. Aquele povo se afastou completamente de Deus. E quando existe um afastamento de Deus, existe uma apostasia, existe um esfriamento, existe um desligamento do plano e da vontade de Deus. Israel estava totalmente afastado de Deus, o coração do povo já não buscava mais a Deus. E aí Deus usa um profeta, tiraram esse profeta lá de Judá, do reino do sul, leva esse profeta até o reino do norte, e Jeroboão está no altar para queimar incenso. Entenda isso, querido. Jeroboão não podia estar no altar para queimar incenso, porque Jeroboão era rei, ele não era sacerdote. Só o sacerdote poderia estar no altar para queimar o incenso. Só o sacerdote, no seu turno, poderia entrar no Santo dos Santos para queimar incenso. E agora Jeroboão, que já estava todo errado, que já estava constituindo sacerdotes ao seu bel prazer, que já tinha desviado o povo de Deus da verdadeira adoração, que já tinha afastado o povo de Deus de uma vida de intimidade com Deus, que construiu bezerros de ouro para o povo adorar. Agora ele mesmo queria fazer a vez do sacerdote, profanando agora o altar. Não bastasse toda idolatria, todo afastamento, agora ele queria assumir o lugar do sacerdote. E Deus envia um profeta. A Bíblia não diz o nome desse profeta, mas Deus envia um homem de Deus até Betel, e Deus vai falar para Jeroboão. Deus vai clamar através daquele profeta. Deus vai falar contra Jeroboão. 336 anos depois dessa profecia, qual foi a profecia? Está aqui para a gente. E clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Jeroboão está no altar, fazendo o que não era para fazer, pecando contra Deus. Deus usa um profeta e diz para ele: nesse altar que você está, esses sacerdotes que
você levantou, os ossos deles serão queimados aqui nesse altar. Os ossos deles serão queimados aqui nesse altar, aonde você está queimando incenso. Ossos humanos se queimarão aqui, sobre esse altar. E aquele profeta entrega o recado a Jeroboão, aquele rei ímpio, aquele homem que não tem um coração aplanado segundo o pensamento de Deus, segundo o caminho do Senhor. A pior coisa que existe, amado, é quando o nosso coração se torna obstinado e a gente se afasta do propósito, do plano e da vontade de Deus para a nossa vida. A pior coisa que existe, lembra que a gente está numa conferência chamada Restaure. É tempo de restauração. Essa é a conferência Restaure. A pior coisa que existe é um homem, quando o seu coração se desvia dos caminhos do Senhor, e quando o coração do homem se afasta de Deus, ele passa a fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Quando o coração do homem se afasta de Deus, esse homem não ouve mais a voz de Deus, esse homem não é mais sensível ao Espírito Santo, esse homem não tem mais a presença do Espírito na vida dele. Quando nós andamos segundo os nossos conceitos, segundo os nossos valores, as nossas ideologias, nós nos afastamos de Deus e não conseguimos mais ouvir quando Deus fala conosco. E um homem sem a direção de Deus é um homem perdido, falido, quebrado, destruído. Pode até estar se dando bem, mas se dá bem não significa que vai tudo bem. Porque um dia o juízo de Deus virá, querido. Tem muita gente fora do lugar que Deus o colocou. Ou melhor, tem muita gente fora do lugar que Deus o chamou para estar. Um dia desse Deus ministrou no meu coração. Eu orando, falando: Senhor, eu preciso de dinheiro, Senhor. Senhor, eu preciso pagar as coisas, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Senhor, a minha oração era a minha necessidade. Até que Deus ministrou no meu coração: quer trocar a tua necessidade pela resposta que eu tenho para você? E entenda uma coisa, Deus falou comigo: entenda uma coisa. Ganhar dinheiro você ganharia lá no mundo onde você estava, na empresa onde você trabalhava. Eu te chamei aqui para ganhar almas, eu te chamei aqui para tratar do meu povo, eu te chamei aqui para tratar da minha igreja, eu te chamei aqui para tratar de vidas, eu não te chamei para ganhar dinheiro. Lembra que no domingo passado eu falei isso para você? Mas Deus falou: mas eu vou colocar pessoas do teu lado que tem dinheiro. Eu vou colocar do teu lado pessoas que vão sustentar essa obra. Sabe para que Deus falou isso? Para eu me preocupar com dinheiro, querido. Eu só preciso me preocupar com vidas. Eu só preciso me preocupar com almas. Eu só preciso me preocupar com resgatar vidas. A preocupação do pastor, a preocupação do sacerdote é conduzir você à vida eterna. A preocupação do sacerdote é restaurar a tua vida espiritual. Quantos estão aqui nessa manhã? A preocupação do sacerdote, querido, é restaurar espiritualmente o povo, é restaurar espiritualmente a igreja, é te restaurar espiritualmente, é que você seja uma chama, uma brasa acesa nas mãos de Deus, é que o Espírito Santo arda na sua vida. Essa é a função do sacerdote, e Deus cuida do resto, e Deus cuida de tudo. O problema é quando o homem se afasta de Deus, o problema é quando o homem não quer saber de buscar a Deus. Tem muita gente fora do plano de Deus, que tem gente exercendo funções que não foi Deus que chamou ele para fazer, tem gente fazendo coisa que Deus não mandou fazer. É por isso que o evangelista vai dizer, aliás, é por isso que Jesus vai dizer, que naquele dia, muitos dirão: Senhor, eu profetizei no teu nome. Aí Jesus vai dizer: mas eu não te chamei para profetizar, eu te chamei para manter a minha obra. Senhor, mas eu fui um grande empresário, mas eu não te chamei para ser empresário, eu chamei você para ser pastor. Senhor, eu viajei o mundo pregando a tua palavra, mas eu não te chamei para viajar o mundo pregando a minha palavra. Eu te chamei para ser um empresário e sustentar a minha casa, a minha obra, para enviar outros. Senhor, eu fui um mega empresário na face da terra,
mas eu não te chamei para ser empresário, eu te chamei para cuidar de almas, para cuidar de vidas, mas você amou mais o dinheiro do que a mim. Quantos estão comigo nessa manhã? Ei, querido, não ame mais as coisas do que é o teu Deus. Não ame mais o poder do que é Deus. Não ame mais o dinheiro do que a Deus. Não ame mais o status social do que a Deus. Procure se enquadrar no centro da vontade de Deus. Por que eu estou falando isso para você nessa manhã? O salmista vai dizer no Salmo 139, qual é o salmo mesmo, hein? 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele escreveu, diz lá no salmo, que ele escreveu a tua história antes de você nascer. Então procura saber qual é o plano, qual é a vontade, qual é o chamado de Deus na sua vida. Procura saber o que Deus te separou para você fazer. Procura saber qual é a vontade de Deus para você e esteja enquadrado dentro da vontade dele, não da sua, porque quem faz a sua vontade não é digno do reino dele. Quem faz a sua vontade não é digno do reino dos céus. Deus não te chamou para você fazer: ah, Senhor, eu cuidei da minha família. Cuida sim, querido, mas não seja negligente com as coisas de Deus. Deus não está falando para você negligenciar a sua família. Deus não está falando para você abandonar a sua família. Deus não manda ninguém abandonar casamento e nem família. Mas segura na mão da tua família e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servi-lo. Eu e a minha casa vamos honrá-lo. Eu e a minha casa vamos estar na presença dele. Eu e a minha casa vamos dar frutos de justiça. Eu e a minha casa faremos aquilo que ele nos chamou para fazer. Não faça aquilo que você quer, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Quantos estão comigo aqui? Entenda, querido, todos nós temos um chamado de Deus na nossa vida. Ou melhor, Deus te chamou para usar a tua vida na presença dele. Você está comigo aqui? Deus te chamou para usar a tua vida na presença dele. Como é que ele vai usar a sua vida? Talvez ele te chamou para ser uma grande mãe, uma grande dona de casa, como foi a mãe de John Wesley, que teve 19 filhos, e a maioria deles pastores, e todos na presença de Deus. E todos os dias ela sentava com os filhos, um por um. Não era todo mundo igual está aqui não. Ela sentava um por um e lia a Bíblia e ensinava um por um todos os dias. Era o chamado dela. E John Wesley foi um dos maiores pastores e avivalistas do que o mundo já teve, por causa de uma mãe que estava no lugar que Deus colocou ela para estar. Por causa de uma mãe que estava fazendo o que Deus chamou ela para fazer. Por causa de uma mãe que entendeu: é o meu chamado. É o chamado de Deus na minha vida. É o chamado que eu tenho na minha vida. Porque ela entendeu o que Deus chamou ela para fazer. Se você não entendeu o que Deus te chamou para fazer, você vai estar fazendo a coisa errada a vida toda. Se você não entendeu o que Deus te chamou para fazer, vai fazer a coisa errada a vida toda. Tem gente que Deus chamou para pastorear, mas ele diz: não, eu quero ser um empresário, eu preciso de dinheiro. Sabe por quê? Porque não suporta o chamado, porque não suporta o peso, porque não suporta padecer as necessidades. O apóstolo Paulo vai dizer: eu aprendi a estar contente e a viver com aquilo que eu tenho. Sei viver na bonança, mas também sei passar escassez. Sei ter fartura, mas também sei viver na necessidade. Porque quando você entende o chamado, querido, quando você entende o chamado, e quando o chamado ele te tem, entenda isso. Quando o chamado te tem, você faz aquilo que o chamado pede. Você não faz o que você quer. É quando o chamado te tem, não é quando você tem o chamado. Porque quando você tem, você é dono. Agora, quando o chamado te tem, você apenas obedece.
Você apenas obedece. Teu chamado é ser uma mãe e uma dona de casa. Seja com excelência, porque Deus vai te usar aí. Deus vai fazer de você uma potência aí. Qual é o teu chamado? O meu chamado é ser uma grande profissional. Seja uma grande profissional, porque Deus vai te usar lá. Qual é o teu chamado? O meu chamado é ser professora. Seja uma grande professora. Deus vai te dar oportunidade lá com os seus alunos. Você vai ser uma professora que vai ser uma referência, vai formar vidas e vai conduzir vidas no caminho, na presença de Deus. Agora entenda uma coisa: não faça aquilo que você quer, faça aquilo que o chamado que você tem, o chamado que te tem, te está mandando fazer. O que Deus está te mandando fazer? Entenda isso, faça aquilo que Deus está te mandando fazer. Jeroboão estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. Aí Deus levanta um profeta e diz: sobre esse altar que você está profanando, eu vou queimar aqui os ossos de todos os sacerdotes que você levantou. Sabe quando Deus estava falando isso? 336 anos antes de nascer Josias. Deus falou que ia nascer e qual seria o nome dele. Olha a precisão de Deus. Olha a precisão de Deus. Quando você lê essa palavra, você pensa que estava para acontecer, né? Não, foi 336 anos depois que essa palavra se cumpriu. 336 anos depois que Deus falou com Jeroboão no altar. 336 anos depois nasce Josias, bisneto de um rei idólatra, perverso, malvado, neto filho de um pai, neto de um avô que não queriam nada com Deus, totalmente idólatra, filho de um pai totalmente desviado da presença de Deus. Josias tinha tudo para ser um fracasso, porque não tinha uma referência de pai, não tinha uma referência de sacerdote, não tinha uma referência de homem na sua vida. Mas lá no capítulo 22 desse mesmo livro, vai falar o nome da sua mãe. Querido, não é comum um texto trazer o nome de uma mãe numa genealogia ou numa referência de um nascimento de um filho. Não era comum um texto trazer esse nome, mas o texto traz o nome da mãe de Josias. E por que o texto trouxe o nome da mãe dele? Porque era uma mulher que fez a diferença na vida do filho. Porque aos 8 anos de idade, Josias assume o trono. Aos 8 anos de idade, Josias assume a nação do Reino do Sul, as 2 nações do Reino do Sul. E diz a palavra que Davi, capítulo 23, versículo 25, diz a palavra que Davi, o maior rei da história, não foi igual a Josias. Salomão, o maior rei da história, não foi igual a Josias. Nenhum rei que o antecedeu, diz a Bíblia nesse texto. Põe pra gente, eu acho que é esse 23, 25. 23, versículo 25, eu acho que é isso. Põe para nós aí, primeiro Reis 22, então 22, 25. Põe aí, vê se é isso. Não. Mas diz a história que não teve nenhum rei igual a Josias. Por que, querido? Porque ele se prostrou diante de Deus e fez para adorar a Deus. Deixa eu repetir para você. Quantos Deus estão procurando? Quantos Deus estão procurando, querido? Deus só procura um. Mas Deus quer achar alguém que esteja disponível. Deus quer achar alguém que esteja disponível. Deus quer achar alguém que tenha um coração alinhado com o coração dele. Deus quer achar alguém que possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Deus quer procurar alguém que possa dizer: Senhor, eu estou aqui, usa-me, Deus, usa-me, Senhor. Você está aqui nessa manhã, querido? Amém. Você está aqui nessa manhã? Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa manhã? Jeroboão estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Porque levantou
altares e sacerdotes, levantou homens e desviou uma nação inteira da presença de Deus. Levantou uma nação inteira contra Deus. 336 anos antes do nascimento de Josias, Deus profetiza sobre o nascimento dele. Sabe por quê? Porque Deus escolhe pessoas para mudar a história. Entenda isso, Deus escolhe pessoas para mudar a história. Deus escolhe pessoas para mudar a história de uma geografia. Você está aqui nessa manhã porque Deus te escolheu para mudar a história dessa geografia. Quantos recebem em nome de Jesus? Josias promoveu o maior avivamento da história de Israel. Josias promoveu o maior avivamento da história de Israel. Josias promoveu o maior avivamento da história de Israel. E por que ele fez isso, queridos? Porque o coração dele se voltou para buscar a Deus. Porque o coração de Josias estava aplanado segundo os caminhos do Senhor. Porque o coração de Josias era um coração perfeito na presença de Deus. Porque o coração de Josias era um coração que adorava a Deus. Porque o coração de Josias era um coração que exaltava. Porque era um coração que exaltava e adorava a Deus. Você está comigo aqui ou não? Aleluia. Você está comigo? Ele promove o maior avivamento da história de Israel. Josias, quando nasce, ele vai restaurar a nação de Israel. Quando foi que você nasceu? No teu nascimento. Você que está aqui hoje, levanta sua mão comigo assim. Presta atenção nisso. No teu nascimento, você que está aqui hoje, no teu nascimento, ou melhor, antes do teu nascimento, Deus havia profetizado na eternidade. Vou repetir, antes do teu nascimento, Deus havia profetizado na eternidade, o dia do teu nascimento, em que você seria um instrumento nas mãos dele. Antes do seu nascimento, Deus já havia profetizado na eternidade quando você nasceria, e que um dia você estaria sentado aqui para ser usado por ele e para ser uma voz profética nessa geografia. Quantos creem nisso, querido? Deus profetizou antes do teu nascimento. Você não está aqui hoje por acaso. Você não está aqui por acaso, entenda isso. Não foi você que teve vontade de entrar aqui hoje. Não foi Josias que teve vontade de nascer na casa do seu pai. Não, querido. Segundo Reis. Aí. Não foi você que teve vontade de nascer na casa do seu pai. Deus te colocou nessa família. Não foi você que escolheu estar aqui hoje. Foi Deus que escreveu na história que você estaria aqui hoje. Não foi você que aceitou a Jesus. Foi Jesus que te aceitou. Não foi você que escolheu Deus. Foi Deus que te escolheu desde os tempos eternos. Entenda isso. Não foi você que escolheu servi-lo. Ele te escolheu para servi-lo. No dia que eu aceitei Jesus, você não aceitou ninguém, querido. Foi Ele que te aceitou. Foi Ele que te recebeu. Foi Ele que abriu os braços para você. Foi Ele que restaurou a sua vida. E para quê? Porque tem um propósito. Diga comigo, existe. Diga com voz de profeta, diga existe. Um propósito de Deus na minha vida. Diga, eu tenho um propósito com Deus. Diga, Deus tem um chamado na minha vida. Quantos podem dizer o chamado me tem? Quantos podem dizer o chamado me tem? É o chamado que te tem.
Então você não faz o que você quer, você faz aquilo que você foi chamado para fazer. Entenda isso, que dificuldade. Tanta gente afastada, tanta gente desviada, tanta gente fora da presença de Deus. Sabe por quê? Porque eles se acham o dono do chamado. Porque eles querem usar o Espírito de Deus. Entenda isso, você não pode. Eu não falo isso para ofender ninguém, eu falo isso pelo Espírito Santo. Você não pode fazer o que você quer a semana toda. Você não pode fazer o que você bem entende a semana toda, do jeito que você quer, e no domingo você chegar aqui e achar que você vai tocar e você vai dançar. Você está fazendo para você não está fazendo para Deus. Você está fazendo para você não está fazendo porque você tem um chamado. Entenda isso, quando o chamado te tem, a cada dia você vive a necessidade desse chamado. Ah, você entendeu isso ou não? Quando o chamado te tem, a cada dia você vive a necessidade do chamado. A cada dia você vive a necessidade do chamado. Aquilo te incomoda. Quando o chamado te tem, presta atenção no que eu vou falar para você. Eu falei aqui que tem palavras que mudam a tua história. Tem palavras que são liberadas que mudam a tua história. Deixa o texto aqui, a gente já vai lá. Tem chamados que mudam a tua história. Tem palavras que mudam a tua história, mudam a tua vida. Quando nós entendemos que o chamado, ele nos tem, querido, a gente se incomoda. Nós somos incomodados. Eu não sei se acontece isso contigo. Se não acontece, eu quero orar para que isso aconteça. Você é incomodado a orar. Você é incomodado a orar. Você é incomodado a ter momento de intimidade com o Espírito. Você é incomodado a ter momento de oração. Você é incomodado. E eu costumo dizer que Deus não incomoda ninguém, mas o Espírito Santo, ele te desperta o tempo todo. O Espírito Santo, ele te catuca o tempo todo. Ele te chama o tempo todo. Por quê? Porque o chamado te tem. Você pertence ao chamado. E quem pertence ao chamado não se comporta de qualquer maneira, não anda de qualquer maneira. Ele se sente incomodado com o seu dia a dia. Ele sente prazer, ele sente vontade, ele sente desejo das coisas de Deus. Por que Davi, no Salmo 42, ele vai dizer: a minha alma suspira por ti, a minha alma desfalece pelos átrios do Senhor. Ah, eu tenho sede, eu tenho vontade, eu tenho fome de ti, Senhor. Por que ele falou isso? Porque o chamado tinha Davi. Ou melhor, os filhos de Corá. O chamado os tinha. A necessidade de adorar a Deus era mais forte do que tudo da vida deles. Entenda isso que eu vou falar para você agora pelo Espírito Santo. A necessidade da presença de Deus, ela tem que ser maior do que tudo na sua vida. Eu vou repetir, querido. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso, porque isso aqui é que vai gerar vida na tua vida. A necessidade pela presença de Deus, ela precisa ser mais forte do que tudo na sua vida. Porque se você acorda e não se lembra de Deus, se você vai dormir e não se lembra de Deus, se você passa o dia inteiro sem se importar com a presença dele na sua vida, é porque o chamado ainda não te tem. É porque você não se encontrou ainda na presença dele. É porque você não teve um encontro real, verdadeiro ainda com Deus. A gente vai avançar para as outras áreas que Deus quer restaurar na sua vida. Deus quer restaurar família, casamento, vida profissional, vida financeira. Deus quer restaurar muitas áreas na sua vida, relacionamentos. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Quantos recebem? Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus tem muita coisa para realizar por você e através de você. Entenda isso. Mas é necessário que a tua intimidade, que a tua vida espiritual, que o altar seja restaurado em primeiro lugar na tua vida, querido. A tua intimidade com Deus precisa ser restaurada, restabelecida. O altar precisa incendiar todos os dias, tem que pegar fogo nesse altar da
se não tiver fogo queimando aí, querido, todo dia, se o fogo se apagar, a presença vai embora. Se o fogo se apaga, a presença sai. Se o fogo se apaga, a presença sai. Se você não se incomodar com isso, você vai morrer espiritualmente. Eu não acredito. Presta atenção nisso. Eu não estou te julgando. Isso aqui é uma palavra para gerar vida. Não é um julgamento, é uma palavra para gerar vida. Mas eu não acredito que você consiga subir no altar para ministrar sem ter mantido acesa a chama na tua vida durante a semana. Nadab e Abiú morreram porque estavam trazendo fogo estranho no altar. Nadab e Abiú morreram porque estavam trazendo fogo estranho no altar. Não permite isso dentro da tua casa não, pai. Mãe, não permite isso dentro da tua casa não. Servos de Deus, não permitam isso dentro da tua casa não. Não permitam isso na tua vida espiritual não. Que a chama continue acesa todos os dias dentro da tua casa. Que a chama esteja acesa todos os dias dentro da tua casa. Você está comigo aqui? Amém. Josias promove o maior avivamento espiritual da história. Por quê? Porque ele estava disponível ao Espírito. Porque ele estava sensível ao Espírito. A nação de Israel, vamos ver aqui um texto. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. Sabe quantos reis passaram por Israel antes de Josias, nesses 336 anos? 15 reis. Alguns vão dizer 19. 15 reis. 15. Ele tirou. Todos esses reis fizeram coisas para provocarem a ira de Deus. E lhes fez segundo todos os atos que tinham praticado em Betel. Olha só, ele lhes fez segundo todos os atos que tinham praticado em Betel. O que ele fez? Você lembra lá no capítulo 13, versículo 1, quando Deus enviou o profeta? Vai se queimar sobre esse altar os ossos desses sacerdotes aí que estão te acompanhando, tudo idólatra, tudo prostituto, vão ser queimados nesse altar. 336 anos depois, Deus vai cumprir através de Josias o que havia falado lá atrás. Vai, versículo 20. E matou, olha aí, o que ele fez? Matou todos os sacerdotes dos altos que haviam ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para... Você viu lá no capítulo 13, versículo 1? Vai se queimar sobre esse altar. Vou levantar um homem chamado Josias e ele vai queimar sobre esse altar os ossos desses sacerdotes que estão aqui. 336 anos depois. Você está comigo aqui? Entenda uma coisa, querido. Eu vou repetir. O céu não tem crise por causa de quem é indiferente. O céu não tem crise por causa de quem não tem paixão por Deus. O céu não tem crise por quem é apático à presença de Deus, por quem é indiferente ao mover do Espírito. O céu não tem crise porque o negócio de Deus é com quem é apaixonado por Ele. O negócio de Deus é com quem é íntimo dEle. O negócio de Deus é com quem tem proximidade com Ele. Quem não quer,
é simplesmente ignorado pelo céu. O céu não entra em crise por quem não tem compromisso com o altar. Porque Deus marcou o dia. Deus já marcou o dia em que muitos naquele dia serão lançados fora. Eu vou repetir para você o que o pastor falou para mim uma vez, quando eu fui consagrado ao presbitério. Vou falar de 2 pastores aqui agora que passaram na minha vida. Eu tive poucos pastores. O pastor Tassiano, no dia que ele me consagrou ao presbitério, ele falou para mim, ajoelhado no altar, o óleo sendo derramado sobre a minha cabeça, e o pastor Tassiano, enquanto aquele óleo caía, ele orava e falava: se um dia você se afastar da presença de Deus e for para o mundo e se desviar e morrer e perder a salvação, o inferno vai ganhar um presbítero ungido com óleo. Porque tem gente achando que vai fazer o que quer e vai ficar impune a justiça de Deus. Tem gente achando que vai viver o que quer, do jeito que quer, e que Deus não está vendo. O céu não tem crise por causa do teu comportamento. O céu não vai entrar em crise por causa do teu comportamento. Deus vai deixar o teu comportamento te levar até onde você achar melhor. Deus vai deixar você conduzir a tua vida do jeito que você achar melhor. Mas Deus sempre usa profetas para dizer que o caminho está errado. Deus sempre levanta profetas para dizer: sai desse caminho. Deus sempre usa profetas para dizer: é tempo de restauração, igreja. É tempo de restaurar a tua vida na presença do Senhor. É tempo de restaurar a tua vida espiritual. É tempo de restaurar a tua intimidade com o Espírito. É tempo de restaurar o teu altar na presença do Senhor. Deus está levantando profetas para dizer: é tempo de restaurar a tua vida na presença do Senhor. Um dia, um outro pastor falou uma coisa no culto que me chocou. Fiquei: meu Deus, que coisa. O pastor Aristides Silva Andrade, na Assembleia de Deus em São João de Meriti, ele falou: tem tanta gente sentada aqui perdendo tempo. Tem tanta gente sentada aí que ama mais o mundo do que a Deus. Tem tanta gente sentada aí que não tem nenhum pingo de compromisso com Deus, está perdendo seu tempo, que podia estar no mundo aproveitando o mundo. Porque o juízo vai vir sobre a sua vida e você vai ser lançado no inferno. Você ama mais o mundo do que a Deus, está fazendo o que sentado aqui dentro? Aproveita o sol, vai tomar cervejinha gelada, vai pegar a mulherada lá fora, aproveita, vai lá, porque você vai para o inferno. Querido, aquilo me chocou na hora que ele falou. Eu falei: meu Deus, como que fala um negócio desse? Mas ele estava certo. Não adianta você estar aqui e o teu coração está lá fora. Não adianta você estar aqui e o teu pensamento está lá fora. Não adianta você estar aqui e não servir a Deus em espírito e em verdade. Não adianta você estar aqui e não ser um adorador. Não adianta você estar aqui e não ter compromisso com Ele. Não adianta você estar aqui e não ter o nome escrito no livro da vida. Não adianta você estar aqui e não ter a certeza da tua salvação. É por isso que Deus falou: é tempo de restaurar. É tempo de restaurar. É tempo de restaurar. É tempo de você se prostrar diante dele e falar: Senhor, eu quero a minha vida restaurada na tua presença. Quantos estão entendendo, querido? Amém. Já está comigo? Amém. Deus está procurando alguém disposto a ser queimado. Deus está procurando alguém. Tem alguém aí disposto a ser queimado? Tem alguém aí? Deus está procurando alguém, querido, disposto a ser queimado na presença dele, a queimar na presença dele, a arder com esse fogo do Espírito em sua vida. Deixa eu falar para você que eu falei aqui na oração acho que foi
terça-feira na oração. Terça não. Ou foi, acho que foi quinta. Deixa eu falar algo para você. O Espírito Santo está dando comida. Comida boa. O Espírito Santo está fazendo banquete. Banquete bom. Mas tem muita gente que não tem fome daquilo que o Espírito Santo está dando. Tem gente que não tem sede da água que o Espírito está derramando. Você está comigo? Você precisa ter fome. Você precisa ter sede. Você precisa ter fome do Espírito. Você precisa ter fome. Você precisa ter sede pelas coisas do Espírito. Você precisa ter desejo pelas coisas do Espírito. Você precisa almejar as coisas do Espírito Santo na sua vida. Você precisa querer o mover do Espírito Santo na sua vida. Você precisa querer as coisas de Deus na sua vida. Deus está querendo queimar na sua vida. E para quê? Porque lá fora, primeiro Ele quer restaurar a sua vida. Você não pode restaurar a vida de ninguém se primeiro você não for restaurado. Você não pode alcançar ninguém se você não for alcançado. Você não pode falar do poder do Espírito se o poder do Espírito não estiver na sua vida. Você não pode ser cheio daquilo que você não abre a tua vida para ser cheio. Você não vai ser cheio porque você canta no domingo na igreja. Você não vai ser cheio porque você entrou no ambiente profético. Você vai ser cheio quando você abrir a tua vida para o Espírito Santo. Quando você disser, Espírito Santo me enche. Quando você disser, Espírito Santo eu preciso do Senhor. Quando você declarar, Espírito Santo eu não sou nada sem a tua presença. Espírito Santo eu preciso do Senhor na minha vida. Enquanto você não declarar isso, você não será cheio da presença dEle. O Espírito Santo falou para eu não reter nada aqui, querido. Aleluia. O Espírito Santo falou para eu não guardar nada. O Espírito Santo falou para eu não guardar nada. Não importa se tem 100, não importa se tem 50, não importa se tem 20, se tem 10 ou se tem 5. A palavra tem que ser falada. A palavra tem que ser pregada. Não existe palavra para multidão e palavra para 5. Não existe palavra para 1000 e palavra para 100. A palavra é uma só para todo mundo. Não existe palavra para uma multidão e palavra para meia dúzia de pessoas. O Espírito Santo ele quer tratar todo mundo da mesma forma. Você está comigo aqui? Aleluia. Amém? Aleluia? Você está comigo? Amém. Só pode ser usado quem primeiro é preparado para ser usado. Repita comigo, só pode ser usado quem primeiro é preparado para ser usado. Mais uma vez diga, só pode ser usado quem primeiro é preparado para ser usado. Amém? Tem alguém entendendo isso aqui, querido? Você entendeu isso ou não? Quem está entendendo isso? Só pode ser usado quem primeiro é preparado para ser usado. Deus não usa ninguém. Vou repetir, Deus não usa ninguém sem antes prepará-lo, restaurá-lo e capacitá-lo. Deus não usa ninguém. Presta atenção nisso. Deus não usa ninguém sem antes transformá-lo em um instrumento para suportar os processos. Você só vai sair daqui depois que você ouvir essa parte da palavra. Eu fui tentado aqui a deixar para noite, mas não vou deixar não. Você vai sair daqui com essa palavra na tua vida. Deus não usa ninguém sem antes transformá-lo em um instrumento para suportar os processos. Você está comigo? Aleluia. Amém? Mateus 9, 16 e 17. Douglas. Mateus 9, 16 e 17. A palavra vai dizer que não se põe um remendo novo num pano velho. Eita! Não se põe remendo novo em pano? Por que não põe um remendo novo, um pano novo numa roupa velha? Porque
Porque a resistência que esse remendo novo vai fazer no pano velho, vai aumentar o rasgo. Não adianta você remendar a tua vida, querido. A sua vida precisa ser transformada. O Espírito Santo não está aqui para remendar você. Quantos estão aqui comigo? O Espírito Santo não está aqui para remendar você. O Espírito Santo não vai dar jeitinho na sua vida. Ah, Senhor, dá um jeitinho na minha vida hoje. Ah, Senhor, dá um jeitinho na minha vida hoje para eu ser usado, para eu dançar de noite. Senhor, dá um jeitinho na minha vida para eu tocar de noite. Deus não dá jeitinho na vida de ninguém. Ou Ele te conserta, ou Ele te molda, ou Ele faz de novo, ou você está inapropriado para o uso do Espírito. Ou Ele te quebra e te faz de novo, ou você não presta para ser usado no altar. Deus não remenda ninguém. Deus não aceita remendos no altar. Deus não quer a vida de ninguém remendada dentro da igreja. Presta atenção nisso. Deus não quer você remendado. Deus quer você restaurado completamente. Deus quer sua vida restaurada. Não se põe remendo novo em pano velho. Não pode pegar o Espírito, não pode pegar as coisas preciosas do Espírito. Ah, querido, deixa eu falar isso para você. Sabe por que muita gente não manifesta a glória de Deus? Sabe por que você vê gente tocando dentro da igreja? Sabe por que você vê gente dançando? Sabe por que você vê gente pregando? Sabe por que você vê gente bonita dentro da igreja, mas que não manifesta a glória de Deus? Porque é remendado. Porque é remendo. É remendo. Só manifesta a glória. Ou seja, o que é o pano novo? O que é o remendo novo? O que é o novo? É o Espírito. O novo que vai vir é o Espírito. O pano velho é a minha vida. Eu não posso pegar o Espírito, Jesus não pode pegar o Espírito Santo e colocar na minha vida uma vida velha. É isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz que todas as coisas passadas, que tudo se faz novo. O velho homem se transformou numa nova criatura para ser cheio do Espírito. O velho homem deixou de ser velho homem para ser uma nova criatura e ser cheio do Espírito. O Espírito só entra na sua vida se você for transformado. Tu vai ver gente tocando bem, você vai ver gente dançando bem, você vai ver gente bonita dentro da igreja, mas ela não expressa a glória de Deus. Por que não expressa a glória? Porque não tem a glória, está vazio. Não é uma roupa velha. Deus não usa roupa velha. Aí a palavra vai dizer ainda: o pano rasga e a roupa rasga a roupa deixando um buraco ainda maior. Você imagina, Lucas 11, se não me engano, lá a partir do versículo 23, pode conferir, por favor. Vai dizer assim, que o espírito imundo, tendo saído do homem, olha isso, o espírito imundo, tendo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Aí ele diz assim, o demônio diz assim: ei, sabe de uma coisa? Vou voltar para aquela casa da onde eu saí. Vou voltar para aquele corpo da onde eu saí. Vou voltar para aquele templo da onde eu saí. Aí quando o demônio volta, Lucas 11, é isso mesmo? É. Quando ele volta, ele acha a casa limpa, varrida, arrumada. Por que está limpo, varrida e arrumada? Porque o Espírito Santo passou por aqui. E por que o Espírito Santo passou e não continuou? Porque essa pessoa agora, ela não está mais na presença de Deus. Ela não sabe, ela não se deixa ser usada pelo Espírito. E aí o demônio diz assim: vou voltar. E ele volta sozinho. Como é que é a história? Ele vai e leva consigo quantos? 7 espíritos iguais a eles, né?
Iguais a ele? Piores do que ele. Você entendeu por que a gente não pode ser remendado? Você tem que ser transformado. Você entendeu ou não? Você está entendendo ou não? Crente não tem que ser remendado, tem que ser transformado. Como é que está a sua vida, meu irmão? Mais ou menos. Como é que você está espiritualmente? Pastor, mais ou menos, meio barro, meio tijolo. Presta atenção no que eu vou falar para você aqui pelo Espírito Santo de Deus. Presta atenção no que eu vou falar pelo Espírito de Deus para você. A pior coisa que tem é alguém morno. A pior coisa que tem é o morno. Por quê? Porque o morno não é o frio que está esquentando. O morno é o quente que está esfriando. Isso é uma praga. O quente esfriando, querido. Aí o que Jesus disse? Eu vou vomitar você da minha boca. Porque não és frio e nem quente. Era quente e está esfriando. Você viu o problema de ser morno? Porque a ação do Espírito, ela pega o frio, ela pega quem é frio e vai esquentando essa pessoa, a ação do Espírito. Até ferver, até o fogo está queimando na vida dela. Quem é o morno? O morno é esse, que o fogo ardia na vida da pessoa e ela vai esfriando, 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 esfriando. Mas Jesus diz, eu vou te lançar fora. Eu vou te lançar fora. Aí ele continua dizendo assim, a parte B desse versículo. Não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres se estragam. Deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, você conhece o contexto, você sabe que os odres não são como a gente tem hoje nessas tacinhas bonitas, né? Não são mais esses, não eram esses recipientes, era o quê? Água entornou tudo aqui. Põe um pouquinho para ver aqui sobre. Os odres eram o quê? Os odres eram peles de animais que eram costuradas e feitas uma vasilha, tipo uma garrafa, um reservatório para você carregar líquidos. Eram os odres. Quando Jesus fala que o vinho novo não pode ser colocado num odre velho, o que Jesus está dizendo? Esse odre velho, ele já é uma peça usada, já perdeu aquela sua resistência, sua elasticidade. Quando você pega um vinho novo, coloca dentro de um odre velho, quando você pega um vinho novo e coloca dentro de um odre velho, o que acontece? O vinho vai fermentando, e o odre, ele vai, aquela pele vai inchando, por causa de quê? Por causa da fermentação do vinho. E conforme ele incha, as suas costuras vão romper, ele vai estourar, aquela pele não aguenta, ela estoura. Quando Jesus disse que o vinho novo, quem é o vinho novo, querido? É o Espírito Santo. Por que ele não pode ser colocado na vida de uma pessoa que não está preparada para recebê-lo? Porque vai se derramar, vai se perder a preciosidade daquilo que Deus está derramando. Por causa de quê? Por causa da ineficiência dessa pessoa. Porque ela não está preparada para receber do Espírito sobre a vida dela. Você já conheceu pessoas que foram usadas pelo Espírito? Já conheci muitas. E hoje elas estão na prostituição. Elas não suportaram.
elas não suportaram aquilo que o Espírito tinha para a vida delas. Elas não suportaram 9 dons em sua vida. Elas não suportaram 9 frutos em sua vida. Elas não suportaram santidade em sua vida. Elas não suportaram intimidade com o Espírito em sua vida. Se romperam. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Quem quer ouvir para a gente finalizar? Partindo para o final. 4 processos. Quantos processos eu falei? 4 processos do homem. O primeiro processo é o fogo. Por que o fogo? Pega-se aquela pele do animal, coloca-se no fogo para tirar todas as impurezas. O fogo vai purificar, e não só purificar, mas o fogo ele vai tirar a rigidez, porque é uma pele rígida. É uma pele rígida. Quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida num culto como esse, o que o Espírito Santo está fazendo? Tirando a rigidez. Restauração só acontece quando nós permitimos que o Espírito tire a rigidez da nossa vida. O Espírito Santo quer tirar a rigidez da nossa vida hoje. Para quê? Para que a gente possa entrar nesse processo de restauração. Para quê? Para sermos um odre novo, capaz de receber tudo aquilo que o Espírito Santo tem preparado para a nossa vida. Segundo processo, a água. Primeiro processo, fogo, que tira a rigidez. Segundo processo, a água. É o símbolo do Espírito. A água lava, a água limpa. Ninguém pode ser usado pelo Espírito se não for lavado por Ele. Ninguém pode ser usado pelo Espírito se não for limpo por Ele. Ninguém pode ser restaurado pelo Espírito se não for lavado completamente pelo Espírito. O primeiro processo era pegar aquela pele e botar no fogo para tirar a rigidez. O segundo processo era mergulhar aquela pele na água várias vezes. Mergulhava várias vezes durante o dia. Para quê? Para tirar a impureza. Quando nós, queridos, somos lavados no Espírito, as impurezas da nossa vida elas são retiradas. O Espírito Santo ele nos purifica através dessa água que é derramada sobre nós. O Espírito Santo nos lava através dessa água que nós somos mergulhados todos os dias na presença dEle. Ele vai nos limpando, nos lavando, nos preparando para quê? Para ser um odre novo. Você está comigo aqui? Amém. Terceiro processo, para ser um odre novo. Pega aquela pele, estica-se sobre uma rocha. Pega uma madeira, um pedaço de pau bem firme e começa a bater naquela pele. É muita pancada, querido. É muita pancada naquela pele para ela ser um odre novo. É muita pancada naquela pele. Se você não estiver preparado para as afrontas, se você não estiver preparado para as pancadas dessa vida, se você não estiver preparado para os confrontos dessa vida, você nunca vai ser um odre novo. O Espírito Santo não pode derramar sobre a sua vida as coisas preciosas se você não suportar o processo. Aquela pele ela precisa ser massacrada com aquelas pancadas até que ela ganhe uma elasticidade. Depois do fogo, depois da água, é a pancada. Até que ela pegue bastante elasticidade. Você está comigo aqui? Amém. Mas não é para você fugir, não. Tudo isso é porque o Espírito Santo quer te preparar para tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Tudo isso é porque o Espírito Santo ele quer te preparar para as coisas preciosas que Ele tem para a sua vida. Quarto e último processo. Depois que passou pelo fogo, tirou a impureza. Depois que foi lavado várias vezes na água, purificou.
limpou. Depois de tanta pancada que aquela pele levou, que ela está esticadinha, macia. Ah, querido, se você não for um crente macio, se você não estiver pronto para suportar essa pressão toda da vida, último processo, pega aquela pele, estende debaixo de uma fogueira e deixa a fumaça tomar conta daquela pele por muito tempo. E aquela pele fica ali exposta àquela fumaça. Todas as vezes que vai fazer uma comida, eles deixam aquela fumaça subir sobre aquela pele, tipo como se fosse defumando aquela pele, sabe? E fica ali por um processo muito longo, exposta sobre aquela fumaça. Por quê? Sobre a fumaça. Você reparou que os 4 elementos são para o benefício do novo homem? O fogo, a água, aquela rocha onde ele é colocado e apanha bastante ali, e o último, a fumaça. Por que a fumaça? Porque a fumaça, ela vai tirar o cheiro da carne. Ah, não sei se você está entendendo isso aí. A fumaça tira o cheiro de carne. Enquanto tiver cheiro de carne na sua vida, enquanto tiver cheiro de carne em você, enquanto você estiver cheirando a carne, enquanto você estiver cheirando a carne, enquanto os desejos da carne forem maior do que a presença do Espírito na sua vida, você não pode ser usado por Ele. Enquanto você estiver cheirando a carne, o Espírito Santo não pode ser derramado sobre a sua vida. Enquanto você tiver cheiro de carne, o que é cheiro de carne? Essa tendência ao pecado, essa tendência a tudo aquilo que satisfaz os meus desejos. Por que a gente não consegue ter uma vida de proximidade com o Espírito Santo, amados? Por causa do cheiro da carne. Porque a gente está cheirando a carne, está cheirando a pecado. Tem que perder o cheiro de carne, querido, para ser usado pelo Espírito. Isaías, capítulo 6, ele vai dizer: no ano que morreu o rei Uzias, ele entra no templo, e ele vê a glória do Senhor, e ele diz que a fumaça, o que foi? A fumaça, a glória de Deus, aquela fumaça encheu o templo. Salomão, quando dedica o templo ao Senhor, segundo a Crônicas, capítulo 6, 7, vai por ali afora, diz quando ele dedica o templo ao Senhor, diz que a glória do Senhor, a fumaça encheu a casa, de modo que ninguém podia ficar de pé dentro dela. Ei, querido, nós devemos nos expor a essa fumaça do Espírito Santo, a essa presença do Espírito, para que ele tirar o cheiro de carne de nós. O Espírito Santo precisa tirar o cheiro de carne que é em nós. A tendência ao pecado, o gosto do pecado, a vontade pelo pecado, a vontade pelas coisas da carne. Sabe por que a gente não consegue ser aquilo que Deus quer que a gente seja? Por causa da carne. Quantos estão aqui? A gente precisa se expor a essa fumaça para tirar esse cheiro da carne de nós. Porque tudo que a gente deseja é da carne. E isso nos afasta de Deus. Isso nos afasta da presença dEle. Isso nos impede de ser aquilo que Deus quer que eu e você sejamos. Quantos estão entendendo? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Fica de pé comigo. Nós estamos levantando nesse lugar. Quando eu digo nós, somos nós usados pelo Espírito, porque de nós mesmos a gente não pode nada. Quem faz tudo aqui é o Espírito Santo, amado.
O pastor não realiza nada, o pastor não faz nada, o pastor é apenas um instrumento do Espírito. O pastor é apenas um instrumento na mão de Deus. Você é apenas um instrumento na mão de Deus. E o que o Espírito Santo quer fazer nesse tempo? Quer restaurar a nossa vida. Porque quando nós estivermos completamente restaurados, Ele vai nos encher da glória dEle. E quando nós estivermos cheios da glória dEle, você já se imaginou você estendendo a mão sobre uma pessoa e ela voltando a ver? Você já se imaginou você estendendo a mão sobre uma pessoa e ela sendo curada do câncer? Você já se imaginou você estendendo a mão sobre uma pessoa e a tireoide, a AIDS, o câncer, seja lá o que for, sair da vida dessa pessoa? Sabe o que é isso? É o poder do Espírito Santo na sua vida. Odres novos recebem porção grande do Espírito. Odres novos estão preparados para receber aquilo que o Espírito tem. E o Espírito Santo, Ele quer nos capacitar nessa manhã, querido. O Espírito Santo quer nos purificar com fogo nessa manhã. O Espírito Santo quer nos lavar nessa manhã. O Espírito Santo, Ele quer nos amaciar nessa manhã. O Espírito Santo, Ele quer tirar de nós o cheiro da carne, para que Ele possa nos usar. Você está comigo aqui? O Espírito Santo quer fazer de você uma potência na mão dele. E eu quero repetir para você aqui nessa manhã: essa igreja vai ser conhecida como a igreja da manifestação da glória de Deus. Eu vou repetir mais uma vez: essa igreja será conhecida como a igreja da manifestação da glória de Deus. Nós seremos reconhecidos nessa cidade como a igreja da manifestação da glória de Deus. Querido, virão pessoas de todos os lugares para beber das águas purificadoras nesse lugar. Por quê? Porque a glória de Deus vai estar sobre a sua vida. A glória de Deus vai estar sobre a vida dessa igreja. Levanta sua mão comigo. Querido, nós não vamos ter lugar para tanta gente aqui nesse lugar. Nós não vamos ter lugar para tanta gente. 3, 4 cultos serão pouco para comportar tanta gente. Pastor, como isso vai começar? Isso vai começar na sua vida. Porque a glória de Deus na sua vida, ela vai atrair pessoas. Vai começar na sua vida. Porque a glória de Deus na sua vida vai atrair pessoas. É a glória da sua vida. Quando você vier, você vem com quantos hoje? Eu vim com 2. Eu vim com 3. Quando você voltar, você vai voltar com 4, 5, 6. Por causa da glória de Deus que vai estar na sua vida. Pastor, eu vim sozinho. Não virá mais sozinho. Você vai vir com 3, 4. Por quê? Por causa da glória de Deus que vai estar presente na sua vida. A glória de Deus vai te usar. A glória de Deus vai te usar. A glória de Deus vai te usar. Uma multidão vai ser alcançada aqui. Um grande avivamento vai acontecer por causa da tua vida. Então se lança na presença dele hoje. Quantos querem ser usados? Quantos querem ser usados? Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã. Quero te pedir, usa-nos, Espírito Santo. Usa-nos, Espírito de Deus. Transforma a nossa vida, Espírito Santo. Tira de nós o cheiro da carne. Tira de nós toda a impureza. Tira de nós toda a vaidade. Tira de nós toda arrogância, tira de nós toda prepotência, tira de nós, Senhor, a avareza, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti e nos faz, Senhor, odres novos na Tua presença, para que possamos manifestar a Tua glória. Faz de nós odres novos na Tua presença. Meu amado, deixa eu dizer isso para você, para a gente finalizar. Você precisa desejar, você precisa querer, você precisa buscar. Deus não faz nada na sua vida se você não pedir a Ele. Deus não faz nada na sua vida se você não quiser. Deus não faz nada na sua vida se você não querer que Ele faça. Se você não pedir, Espírito Santo, faz na minha vida hoje. Se você não disser para Ele, Espírito Santo, me transforma num homem novo hoje. Faz de mim um instrumento hoje. Me usa como o Senhor usou Josias. Que eu seja uma voz
Até hoje talvez você tenha usado o Espírito porque você fez do teu jeito. Mas hoje o Espírito Santo está falando que não vai ser mais do nosso jeito, vai ser do jeito dele. Hoje o Espírito Santo está falando, não é mais do jeito que você quer, é do jeito que ele quer para a sua vida. Então você não usa o Espírito, é o Espírito Santo que te usa. Você não tem o chamado, é o chamado que te tem. Você entendeu isso? É o chamado que te tem. Você pertence a ele, é o Espírito Santo que reina na sua vida. Seja um frio esquentando, não seja um quente esfriando, porque Deus não gosta disso. Deixa o Espírito Santo reinar soberano na sua vida. Deixa o Espírito Santo ser o Senhor da sua vida. Deixa o Espírito Santo ativar completamente a sua vida a partir de hoje. Um novo comportamento, uma nova atitude, uma nova direção na presença do Espírito Santo, uma nova direção na presença dele na sua vida. Para que você seja tudo aquilo que ele deseja para a sua vida. Em nome de Jesus, aplaude a ele, querido. Aplaude a ele. Adora a ele, adora a ele, adora. Oh, Yeshua! Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, com teu amor. Aleluia. Senta aí, nós estamos encerrando. Quero te dar a oportunidade de você adorar a Deus com o seu dízimo, com a